Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que espada de dois gumes. Hebreus capítulo 4, verso 12. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, aqui nos encontramos em Tua presença, agradecidos pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por cada um de nós. Te agradecemos por este dia, por estes momentos que agora teremos estudando a Tua palavra. Suplicamos que o Teu Espírito Santo continue a nos ajudar a entender e também a viver na prática o que nós aprendemos. Queremos te pedir que abençoes todos os que estudam conosco, todos aqueles que enfrentam problemas e confiam em Ti, no Teu poder para serem vitoriosos, especialmente aqueles que nos escrevem. Pedimos por Marcelene Dias Alves, Terezinha de São Carlos, Sueli, Ana Assis, Valdete, Elaine, Leonor Maia, Albino, Mônica Soares e todos os demais que nos escrevem e que citam nomes pedindo orações em favor de alguns e também pedindo por sua vida espiritual, por sua saúde. Tu conheces, Pai. Dê vitórias, nós confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos concluir o nosso primeiro estudo desta nova série, Crescendo em um Relacionamento com Deus. Agradecemos a vocês que estiveram conosco esta semana, a vocês que clicaram no dedinho em joinha, a vocês que compartilharam, enfim, a vocês que oram por nós. Agradecemos a todos vocês que estão dando um tempo nos afazeres para parar e ouvir os comentários da Palavra de Deus, para que possamos reter algo daquilo que nós ouvimos da Palavra de Deus. E também lembramos que é importante não somente ouvir áudios, mas ler a sua própria Bíblia. Isso é muito importante para nós termos mais conhecimento, compreensão e também o contato diário. E o nosso relacionamento com Deus, ele só vai crescer se nós buscarmos na Palavra de Deus, estudarmos, orarmos, aí nós estaremos crescendo. Essa semana nós comentamos aqui a respeito da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é a sétima igreja que o apóstolo João escreveu, e o apóstolo João, ele escreveu 7 cartas, inspirado pelo Espírito Santo, e essas cartas a essas igrejas da Ásia Menor abrange cada período da igreja cristã. Após Jesus ter estado aqui na terra, fundado a igreja cristã, e então ali começou o período da primeira igreja, que foi Éfeso, depois veio Esmirna, depois Pérgamo, depois veio Tiatira, Sardes, Filadélfia e, por último, Laodiceia. Então, cada igreja dessa é um período de anos, de séculos às vezes, que a igreja viveu aquele período. E este período de Laodiceia, que é o 7º período, começou em 1844 e vai até quando Jesus voltar. E Laodiceia significa o povo do juízo ou o povo julgado. Por quê? Porque os remanescentes, esses que pertencem a esse período de Laodiceia, são cristãos que às vezes não têm uma vida de comunhão com Deus, de dedicação integral, de busca incessante do poder do Espírito Santo. São cristãos às vezes que se contentam em simplesmente ser membros da igreja e não procuram crescer espiritualmente. E nós temos recebido muitos pedidos de oração de pessoas que nos escrevem pedindo por sua vida espiritual, se sentem desanimados, se sentem fracos, não sentem ânimo para ir à igreja. Enfim, é a condição desse período da igreja de Laodiceia. Mas a nossa fé só será aumentada e também o nosso ânimo para com as coisas espirituais se nós buscarmos na palavra de Deus. Mesmo sem vontade, nós precisamos insistir em ter a Bíblia na mão, ler alguma coisa, e nós vamos depois, aos poucos, desenvolvendo esse gosto pela palavra de Deus. O inimigo, ele procura fazer com que nós não tenhamos tempo para Deus. Ele procura nos ocupar com tantas outras coisas, especialmente as redes sociais hoje em dia. As pessoas passam ali horas e horas e nem vê que o tempo passou. E isso, na maioria das vezes, vendo coisas inúteis, coisas que não edificam, coisas que somente
apresentam aquilo que o nosso desejo carnal gosta. Então nós temos que lutar para vencer este problema. E nós só venceremos se nós estivermos em Jesus. Como nós mencionamos aqui também essa semana, Jesus, ele disse que ele é a videira e nós somos as varas, os ramos. E nós precisamos estar ligados nele, permanecer nele e extrair dele a seiva, o alimento espiritual, e isso vem através do Espírito Santo. Mas se nós não buscarmos a presença do Espírito Santo em nossa vida, como é que nós vamos crescer e desenvolver? Às vezes, o nosso desenvolvimento espiritual, ele pode ser um pouco lento, um pouco devagar e não ser aquele crescimento rápido. E assim também acontece com os ramos. Eles vão crescendo lentamente, os ramos da videira, eles não crescem da noite para o dia, eles vão crescendo lentamente, cada dia, sem a gente perceber. Quando nós vamos olhar, o ramo já tomou conta, né, de uma boa área ali onde foi plantado. E assim é a nossa vida espiritual. É claro que às vezes pode haver um salto inesperado na vida espiritual. Por quê? Porque assim como quando a plantação, quem mexe com terra, sabe, quem tem um quintal e às vezes não faz tempo que não chove, está tudo seco e de repente começa a formar um tempo de chuva e aí cai uma chuva e logo aquelas plantas que estavam murchas, que estavam tristes, elas se reavivam, elas crescem, elas levantam e assim também é com a nossa vida espiritual. Então nós precisamos dessa chuva do Espírito Santo em nossa vida, mas isso só virá se nós buscarmos constantemente através da oração e do estudo da Bíblia. Nós sabemos que o ramo, quando ele seca, ele é cortado e lançado fora e depois é juntado e queimado. E se nós não cuidarmos, irmãos, se nós não prestarmos atenção como nós estamos vivendo a nossa vida espiritual, pode ser que o nosso ramo esteja secando. E aí, quando nós menos percebermos, nós já estamos longe do relacionamento com Deus, porque o relacionamento com Deus, ele não acaba de um dia para o outro, a pessoa não desanima da noite para o dia, ela vai esfriando aos poucos, pouco a pouco, sem perceber, não vai à igreja hoje, não lê a Bíblia uma vez na semana, quem sabe, não ora. Então a pessoa pouco a pouco vai se afastando. Quando pensa que não, ela já perdeu todo aquele ânimo e fervor. Então nós precisamos dessa chuva do Espírito Santo para que nós possamos desenvolver a nossa vitalidade espiritual. Pode ser que, quem sabe, você que está nos ouvindo esteja vivendo um momento, um período, como é citado aqui em Apocalipse capítulo 3, um momento morno na sua vida espiritual. E o que é que está levando você a viver assim, apático espiritualmente? Ou quem sabe, o que foi que levou você a se aproximar de Deus? Qual foi a razão, o motivo? Então todos nós temos uma razão, temos um porquê. E nós precisamos identificar qual é a razão, ou que nos levou para nos afastarmos de Deus, ou que nos aproximou de Deus. E nós então contarmos às pessoas o que foi que Deus fez em nossa vida, e isso vai também animar outras pessoas. Agora, nós não podemos deixar de orar diariamente pelo batismo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos alimenta, nos dá ânimo para nós estudarmos a Bíblia, para nós orarmos. É a seiva, como nós também comentamos aqui essa semana, a seiva que leva o alimento para os ramos da videira, e essa seiva é extraída pelo tronco da videira que está plantado, e as raízes vão se aprofundando até encontrar água para poder então trazer a seiva, para alimentar os ramos, para que eles não morram. E assim é o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo em nossa vida cada dia para sermos alimentados espiritualmente. Nós precisamos então entender que o período que estamos vivendo é o período da igreja de Laodiceia, mas nós não precisamos ser laodiceanos, nós não precisamos ser mornos por pertencer a esse período. Nós devemos ser quentes espiritualmente.
E isso só vem se nós nos dedicarmos e buscarmos dia após dia na palavra de Deus a força e o alimento necessário para nós sermos vencedores. Aqui em Apocalipse, no capítulo 3, nós encontramos uma promessa. Apocalipse capítulo 3, nos versos 20 e 21, nós lemos: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e com ele cearei e ele comigo. E aí o verso 21, o vitorioso se sentará comigo no meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Jesus, ele continua nos amando, apesar, quem sabe, de nós estarmos vivendo uma vida espiritual apática, uma vida espiritual morna. Ele continua nos amando, ele continua insistindo, ele continua batendo a porta do nosso coração. Ele espera pacientemente que nós abramos a nossa porta para que ele possa entrar e cear conosco e nós cearmos com ele e sermos amigos, termos intimidade. É isso que Jesus quer ter conosco, mas depende de nós. Jesus, ele de maneira alguma vai forçar a porta para entrar, ele espera que nós atendamos o seu bater à porta do nosso coração e que ele possa entrar e cear conosco. Esperamos que durante as próximas semanas nós possamos ir conhecendo um pouco mais da nossa atual situação espiritual e procurarmos crescer em Jesus, crescer no conhecimento de Deus, crescer na graça e no Espírito Santo. Isso nós só faremos, só acontecerá isso em nossa vida, se nós dedicarmos tempo cada dia para o nosso relacionamento com Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia, nos dê um feliz dia da preparação, que é hoje a sexta-feira, nos dê um feliz sábado. Amanhã nós teremos o nosso Hora Tranquila Responde. Agradecemos a todos vocês que estão participando, enviando perguntas. E no domingo retornaremos com o nosso segundo estudo desta série, Crescendo em um Relacionamento com Deus, e nós vamos estudar sobre conhecendo a Deus. Que Deus nos abençoe.